Olá, gente. Eu sou a professora Marilúcia Vieira Chaves, do curso de Serviço Social. Nós hoje vamos entrar num debate acerca da disciplina Construção das Identidades Sociais. Primeiramente, vamos apresentar os professores. Eu sou o professor Delmo Matos, minha formação é em filosofia e as disciplinas que eu trabalho é ética e filosofia e lógica. Olá, meu nome é Mônica Mansur, a minha formação é em letras, com especialização e mestrado na área de literatura, especificamente literatura portuguesa e africana. No curso de letras aqui eu trabalho com as disciplinas de literatura africana, literatura brasileira 1, 2, 3 e 4, mas eu quero dizer o seguinte, a minha concentração é na área de literatura. E a gente está aqui para contribuir com esse bate-papo sobre identidades. Olá, eu sou o Luiz Fernando, trabalho com antropologia cultural no curso de serviço social e estou hoje aqui com os meus companheiros para dar uma contribuição no campo da sociologia, ciência política e da educação. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, são pessoas com vários tipos de formações. Isso é para que vocês fiquem logo informados de que o serviço social é um curso que depende e que também atravessa diversas disciplinas para que a gente possa adquirir um tipo de discurso, de diálogo, que sirva para que nós possamos enfrentar as nossas questões do dia a dia. Então, vamos começar com a primeira parte do nosso livro, que é sobre a vida social. E a vida social escrita hoje, numa nova ordem social capitalista, vai criando novos valores conforme ela vai sendo modificada, vai criando novos vínculos, principalmente em relação às diferenças sociais. Como isso é visto? Como isso pode ser visto? Como isso pode ser olhado? Nós podemos examinar, teoricamente, esses vínculos entre tempo, indivíduo e vida social e observar as novas características da modernidade que faz emergir uma nova individualidade? Que indivíduo é esse que aparece no trabalho e na vida social? Quem pode responder isso? Eu gostaria que fosse o professor Delmo. Bem, com relação ao tempo social, a gente pode perceber que trata-se de um tempo destinado à produção. É um tempo que o indivíduo desloca para o capital, deixando esse tempo, de certa forma, vazio para o próprio indivíduo. Então, o indivíduo perde-se dentro do seio do capital. Essa grande questão que envolve, do ponto de vista filosófico, a questão desse tempo social, que também, por outro lado, a gente pode analisar sob o ponto de vista dos valores, os valores éticos. O tempo social traz também uma carga de preconceito em relação à perda dessa individualidade, que forma não só uma nova modalidade de moralidade, como também deixa esvaziar-se a própria noção de indivíduo, não é? Pois é, a categoria trabalho, então, passa a ser reconhecida sob vários aspectos como sendo uma categoria engolida pelo próprio capital ou pela sociedade capitalista. E esse tempo do trabalho, que é regular, homogêneo, contínuo, exterior, coercitivo, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa palavra também, linear e, ao mesmo tempo, abstrato, é o tempo social dominante. E a definição do que vem a ser uma pessoa social, um ser social, individual e coletivo, sofre a mediação dos conceitos de trabalho e desse tempo de trabalho, conforme o professor Delmo falou. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Professor? Eu gostaria de fazer uma observação no sentido de que uma das preocupações que nós temos hoje é com o grau de autonomia intelectual do profissional em serviço social. Este grau de autonomia está inteiramente ligado, hoje, às suas atribuições profissionais, como, por exemplo, a atuação no terceiro setor, o enfrentamento com relação ao Estado, à iniciativa privada e num mundo em transformação. Ou seja,
O assistente social ele tem que ter uma visão crítica do processo. Mas como desenvolver esta visão crítica se ele sofre efetivamente aquilo que o Marcuse, da Escola de Frankfurt, levantou com relação à unidimensionalidade humana, ou seja, o homem perdido nesse turbilhão produção-consumo da sociedade capitalista, ele perde o poder de crítica e perde o poder de si mesmo. Esse conceito de unidimensionalidade humana pode ser associado ao conceito de alienação desenvolvido por Marx também. Alienação essa que se dá no campo da produção, quando o trabalhador, o artesão, ele perde as suas ferramentas de trabalho e, na relação capitalista, ele já não é mais o proprietário do produto que ele constrói ao final do processo produtivo. Então, efetivamente, o que nós perseguimos ao longo do curso é capacitar o aluno no sentido de desenvolver uma visão crítica de autonomia que o possibilite a pensar o capitalismo, mas também pensar outros modos de produção como uma possibilidade efetiva. Nós não temos só o capitalismo, mas, historicamente falando, de forma contextualizada, a crítica primeira é esta. E levando sempre em consideração que toda a nossa forma de abordagem ela tem que se dar a partir dos conceitos e das escolas de pensamento, porque senão fica o livre pensar como se pensar fosse um exercício completamente descompromissado das linhas de pensamento, das escolas de pensamento, quando não é este o caminho metodológico que nós temos que seguir. Eu gostaria de complementar com uma provocação, já que a provocação alimenta bastante as discussões. O objetivo, acredito que seja esse. Quando você fala em autonomia, me lembra muito o Homi Bhabha, quando ele discute essa questão do desejo, como que na sociedade capitalista o combustível para a existência é a provocação do desejo, o estímulo do desejo. Então, nós, em certo sentido, nos tornamos escravos dos nossos desejos. E aí essa noção de indivíduo, ela fica, eu acredito, que fique comprometida em relação ao que se de fato é e o que se deseja. O que é o espelho de quê? Gente, o negócio está bom, né? Pois é. O que eu gostaria de acrescentar também para vocês é que, na verdade, essa crítica que nós temos que fazer não é uma crítica aleatória, como disse o professor Luiz Fernando. Nós temos que estar estudando o tempo inteiro e sendo baseados completamente em autores que vão nos respaldar. Não é uma crítica por crítica. Crítica por crítica a gente faz na nossa casa, enfim, né, descompromissadamente. Dentro da universidade, dentro do campo da formação da gente, nós temos que começar a aprender a ler e a estudar e a debater com os professores. Por isso que é importante também essa provocação aqui, que é para vocês, para que vocês respondam aos nossos tutores virtuais, principalmente, sobre esses questionamentos que nós estamos levantando aqui. Por exemplo, a partir do momento, como a professora Mônica Mansur colocou, em que o indivíduo passa a ser escravo dos seus desejos, na verdade, ele vai dissolver laços sociais, familiares e criar novos conceitos de sociedade, de solidariedade, de família também, né? Como é que essa família é vista hoje? Porque nos moldes passados, lá na época medieval, eu me lembro bem que o Jurandir Freire Costa coloca bastante isso nos livros dele, que a família era constituída não só pelo pai, a mãe e os filhos, mas por toda a parentela, avós, tios, tias e outros tantos agregados que ficavam ao redor da Casa Grande também, né? Toda essa parentela vivia na Casa Grande. Aos poucos a família foi diminuindo para dar espaço ao apartamento dentro das cidades e também para começar o trabalho industrial mais pesado dentro do capitalismo. Hoje em dia, por conta das lutas sociais, começam a surgir o que a gente chama de diferenças sociais. Essas diferenças vão reconstruir os laços familiares que antes nós achávamos estranhos ou nós pensávamos que não existissem, né?
como é que são vistos esses laços familiares hoje? Frouxos, desatados, atados, todo mundo casa e separa, as pessoas se casam com pessoas do mesmo sexo, as pessoas se separam, depois se casam com pessoas do sexo diferente. Como é que é isso? Uma bagunça generalizada ou as pessoas estão podendo, na verdade, escolher os seus parceiros ou parceiras? Quem pode me responder, professora Mônica? Eu não sei se eu vou te responder. Talvez eu vá te perguntar. Acredito que os laços familiares tenham sofrido, sim, algumas alterações, né? Eu acho interessante observar o seguinte, que eu estava lendo na revista Veja, uma revista recente, uma pesquisa que mostrava o quanto as pessoas que são separadas estão voltando a se casar e colocando o Brasil assim nos primeiros lugares entre aqueles que se casam pela segunda vez e casamentos, segundo a pesquisa, casamentos duradouros. Então, durante um tempo, eu achei realmente que estava havendo aí um movimento de separações, uma avalanche de separações. E hoje eu vejo, até nos movimentos pró-união homossexual e tal, que há uma vontade coletiva em voltar a viver junto. E aí eu não sei te dizer se a motivação para isso tudo é administrativa, se é de ordem financeira, eu não sei se as pessoas querem gastar menos vivendo em dupla, eu realmente não me sinto capacitada para dar esta resposta. Mas eu venho observando uma mudança, por exemplo, eu tenho alunos adolescentes, eu trabalho numa outra instituição, trabalho com ensino médio, e eu venho observando que os meus alunos cada vez mais estão colocando o que eles estão chamando de anel de compromisso. Então, eles têm lá os ficantes, eles têm os paqueras, eles têm as peguetes, e eles também têm as suas parceiras e parceiros com anel de compromisso. Uma coisa que há 5 anos, na mesma escola, eu não via. E hoje é uma espécie de moda. Você olhar para aqueles adolescentes que estão na faixa de 17, 18 anos, todos com anel de compromisso. Então, certamente isso é revelador. Alguma coisa está mudando. Quer dizer, estão casando pela segunda vez, os adolescentes estão assumindo compromisso mais cedo. Alguma coisa está mudando, eu não sei o que é. Pegando o gancho da professora Mônica, realmente, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma nova reconfiguração da família, né? O conceito tradicional de família, ele se modificou, né? Então, eu acho de extrema importância para o discente da área de serviço social se atentar para esse novo modelo de família que está surgindo, né? Uma reconfiguração desse conceito tradicional, né? Que a gente tem que pensar e rever como essa nova configuração traz as consequências para a sociedade que nós vivemos. Em cima desse conceito de família, nós adotamos um modelo, isso em perspectiva histórica, bastante autoritário de Portugal. Ou seja, o Brasil foi inaugurado sob o signo da Contra-Reforma e aqui se formou um país bastante exemplar nos castigos, nas punições. E a família que nós adotamos, o modelo de família vitoriana, inglesa, desconsiderando-se por completo a família do negro, a família do índio, né? Esse modelo fracassou. Hoje, em função própria do multiculturalismo, nós temos outras possibilidades. Agora, também, aí temos da sociologia uma outra contribuição, a questão de função. Que família é esta? A família hoje seria hoje uma família doente? O papel da mulher hoje seria um papel de desvio? Não, a mulher hoje, ela não quer ter 4, 5 filhos, ela quer trabalhar, ela quer ir ao mercado de trabalho, ela quer independência econômica, ela quer parceria, de liberdade, inclusive sexual, né? Dado que hoje, cientificamente, está comprovado que a mulher, inclusive, é superior sexualmente aos homens. Então, nós temos que ver todos esses processos de mudança em função do próprio jogo dialético
Nós não podemos engessar a família. E o aluno e o profissional em formação de serviço social, ele não pode ver a família ou a questão social de forma estanque. Porque se olhar de forma estanque, ele vai assumir uma postura autoritária, que é justamente o discurso oficial. O discurso oficial é um discurso autoritário, que legitima todo o status quo. Então, evidentemente, que dentro da formação hoje de um assistente social, temos que ter um compromisso com mudança, e com mudança de um mundo para um mundo melhor. Excelentes as observações até agora e foram muito importantes para que a gente consiga repensar esses valores e as novas questões trazidas pela sociedade, o mundo do trabalho e as relações entre as pessoas para o serviço social. E o importante também é garantir para vocês uma qualidade de mudança e de pensamento que vá trazer também determinadas transformações para que vocês possam atuar melhor nessa sociedade globalizada de hoje que vive se transformando o tempo inteiro. Haja vista as tecnologias que são trazidas a nós a todo momento, as novas palavras usadas para as pessoas se relacionarem virtualmente, enfim. Né? Isso tudo faz a gente pensar na questão do amor, que é a última parte relacionada do livro, e que vai jogar exatamente uma luz sobre essa história do amor romântico trazida por um autor da área de psicologia social, que é o Jurandir Freire Costa também, que eu li, e que vai dizer que o amor romântico não surgiu há muito tempo atrás. Ele surgiu a partir do século XVIII, com o Renascimento, com a chegada da burguesia, que antes não existia isso. Na verdade, existia apenas um contrato que era firmado entre famílias, né, e que o pai tinha que dar um dote para a moça casar, e esse contrato era firmado até que a morte separasse essas pessoas. Na verdade, geralmente, como não havia uma medicina muito avançada, as mulheres faleciam no parto, e esses homens iam buscar outras mulheres para que pudessem continuar a sua reprodução familiar. Então, o conceito de família foi modificado só a partir do Renascimento. E, a partir disso, foi acrescentado um novo modelo engessado, como disse o professor Luiz Fernando, copiado, no nosso caso, culturalmente, por Portugal, que foi o nosso colonizador, e veio, então, essa nova ideia. E o amor se alastrou de tal forma, essa palavra, né, de tal forma, que as pessoas aceitam hoje e se habilitam hoje a dizer que trabalham por amor. Não, a gente trabalha numa profissão. Né? Todos nós, o professor, o assistente social, o médico, gostam daquilo que fazem, claro, escolheram aquilo porque gostam, mas eles trabalham porque é necessário trabalhar, é importante produzir, faz bem para o indivíduo fazer isso também, mas o amor a gente guarda para a nossa individualidade, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, professora Mônica? Trabalhar com literatura e não se interessar por esses assuntos românticos é impossível. Lembrando do romantismo aí do século XIX, que de fato deu um upgrade na ideia de amor mesmo. Embora naquela época o amor fosse bastante sofrido, né? O romântico ele precisava sofrer para amar. Se ele não sofresse, não existia amor. O amor era dolorido. Mas com relação a essa questão profissional, o que eu penso é o seguinte, quer dizer, o exercício da profissão de fato está relacionado ao amor? Eu imagino que a vocação esteja relacionada ao amor, porque a palavra vocação, ela nasce etimologicamente da palavra vocare, que significa chamado. Então, a pessoa que tem uma vocação para isto ou para aquilo é uma pessoa que recebeu um chamado. E este chamado, ou ele é ouvido e atendido, ou não. Na medida em que você ouve esse chamado, o identifica e o reconhece, você parte para um outro estágio que é para o exercício daquela função. Então, eu imagino que o amor, nesse caso, tenha sido a primeira motivação para o exercício de qualquer atividade, qualquer uma. Profissional, uma atividade cotidiana, cozinhar, por exemplo.
Você tem uma primeira motivação para preparar aquele prato. Você atende a um chamado, seja ele qual for, inclusive a gula, não importa qual foi o chamado. Você atende ao chamado, vai lá e prepara o prato. No momento em que você está preparando aquele prato, o amor já é uma coisa que já aconteceu. Estava lá no vocari, na vocação, no chamado. A partir dali, ele vai ganhar uma outra face. A partir dali, ele vai se desdobrar, ele vai virar uma outra coisa. E aí eu acredito que essa outra coisa possa ser chamada comprometimento. Porque é um ato de amor aceitar o chamado, de fato. Também é um ato de amor se comprometer com aquilo. Este compromisso talvez seja um outro momento do amor, entende? Então, no momento em que nós estamos aqui fazendo essa discussão agora, nós não estamos exatamente por amor, o amor ficou lá atrás. Agora nós estamos aqui porque nós estamos comprometidos com esse projeto, estamos comprometidos com os nossos alunos, estamos comprometidos com a educação. Esse compromisso é que vai fundamentar todo o resto. Não adianta dizer, eu amo a minha profissão e eu faço tudo errado, eu não cumpro o que eu tenho que cumprir, ou eu, enfim, desejaria fazer uma outra coisa, não estou satisfeita. Então, e aí, não tem amor? Acho que a gente deveria pensar um pouco nesses desdobramentos do amor profissional. Esse ponto, ele é um ponto central para o profissional de serviço social, porque com todas as nuances e desdobramentos da palavra amor, eu faria uma substituição pela palavra compromisso, solidariedade, né? Mas como a questão do amor ela vem impregnada desse sentimento religioso, então isso marcou durante muito tempo a própria carreira. Amor, missão. Vejam bem no campo da educação, a nossa missão. Somos profissionais. E eu lembro muito bem aqui as palavras do Hélio Pellegrino, psicanalista, de grande destaque, um dos maiores intelectuais brasileiros. É preciso, de maneira absoluta, que cada trabalhador, seja ele qual for, receba da comunidade um retorno e um reconhecimento salarial, expressão do respeito coletivo em função do trabalho que ele executa no meio social. Então, efetivamente, que o assistente social ele tem que superar essa visão quase que ingênua do amor e adquirir um status de compromisso, de responsabilidade social, mas o compromisso de luta, o compromisso da mudança, o compromisso pela superação. E então, ele, como profissional, passa também a ser respeitado num processo mais amplo, historicamente determinado. Olha, eu estou impressionada, ficou muito bom esse nosso bate-papo. Eu espero que levante muitas questões e que vocês deem bastante colaboração por escrito aos nossos tutores, para que a gente possa estar trabalhando o tempo inteiro com vocês. Foi essa a nossa mensagem que nós quisemos passar. Eu gostaria de saber se alguém quer finalizar com mais alguma coisa, o professor Delmo. Eu só gostaria de acrescentar, né, para finalizar aí o discurso dos professores, ratificar o desafio do profissional de serviço social na contemporaneidade, né? Que desafio é esse? O desafio de lidar com a transformação, né? Com um mundo em rápida transformação, um mundo onde a informação, né, gera capital, gera poder, e um mundo, como fala o Bauman, onde as coisas são líquidas, passageiras, né, fúteis. Então, o desafio do profissional é lidar com essa nova ordem mundial, que é a transformação. E aí, gente, vamos topar isso? Um abraço para todos e aguardamos vocês virtualmente para que vocês possam expor as suas ideias. Um abraço para todos vocês.